Oi, pronto. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma série aqui no Culto de Quartas, falando sobre os dramas da vida. E hoje nós vamos ter aqui duas pessoas super especiais para a gente conversar um pouquinho sobre o tema traumas, vícios e maus hábitos, né? Quem nunca passou por um trauma na vida, ou teve que se livrar de um vício, ou teve que mudar o mau hábito, colocando no lugar um outro, no sentido, o bom hábito. Mas sejam muito bem-vindos, você também que vai estar nos acompanhando aí, sinta-se em casa com a gente. Hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Bezerra, estamos também com o pastor Hamilton, para falar aí sobre esses temas. A gente às vezes se sente tão longe de vocês, né? Não sei por que as pessoas gostam de sentar aí do lado da grama. Acho que é mais ventilado, concordo com vocês, eu também gosto, né? Mas se de repente você se sentir à vontade, quiser também vir um pouco mais à frente, fique à vontade. Se você está bem aí, então fica tranquilo. Mas antes da gente poder dar início a esse momento, a esse bate-papo, a essa conversa, vamos orar, vamos entregar ao Senhor esse momento, né? Para que Ele possa nos direcionar, para que as palavras, o momento de conversa aqui possa edificar o seu coração. Com certeza eu creio no Senhor e creio que a obra dele vai ser feita, através desse momento. Então, vamos juntos orar agora e entregar ao Senhor esse nosso momento aqui. Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, ó Pai, por esta igreja, por essa comunidade, que tem, Senhor, usado de muitas ferramentas para nos ajudar, ó Pai, a desenvolver os nossos dons, os nossos talentos, mas também, ó Deus, a conhecer um pouco sobre nós mesmos, ó Pai, através da Tua Palavra. Então, ó Deus, usa hoje, ó Pai, esse momento, esse bate-papo que teremos aqui. Abençoa o Teu servo Bezerra, ó Pai, que vai trazer a palavra, que ele possa estar aí inspirado com o Teu Espírito Santo, Senhor. Usa ele tremendamente, assim como o pastor, como a mim, como cada um aqui, Senhor, através das perguntas, nos abençoa e abençoa esse momento. Então vem com o Teu Espírito Santo, Senhor, nos direcionar e nos ajudar, ó Pai, nesse tema tão sensível, Pai, que é falar sobre os traumas, sobre vícios, sobre maus hábitos, que o nosso coração possa estar aberto, Senhor, para aquilo que a Tua Palavra tem a nos falar nessa noite. É o que nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. E nesse primeiro momento eu quero dar aqui a oportunidade ao pastor Hamilton, para ele poder falar um pouquinho para você de como vai ser essas séries, a quarta-feira, os temas. Pastor Hamilton. Queria dar uma boa noite a todos em nome de Jesus, continuo sendo o Hamilton. Oi, Hamilton. Prazer fazer parte, dessa comunidade relevante à nossa sociedade fortalezense. A gente está lançando essa série hoje exatamente porque a gente vive um processo de adoecimento da sociedade, Sobretudo pós-pandemia, as pessoas estão quebradas, os casamentos estão quebrados, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, cada vez mais medicadas com ansiolíticos, antidepressivos. Muita gente perdeu parente, casamentos quebrados, como eu estou dizendo, filhos longe do caminho de Deus e assim por diante. Então, estamos lançando essa série hoje para tratar dos dramas da vida. Então, o que a palavra de Deus pode nos ajudar a superar esses dramas? Vícios, traumas, maus hábitos. Como é que a gente lida com isso? Com essa fissura que a gente tem, muitas vezes, de algo que sacia a nossa vida, mas não é algo lícito. Como a gente lida com o luto quando a gente perde alguém. Como a gente lida com a traição, quando alguém recebe uma notícia que foi traído, seja no casamento, ou seja, na empresa, o cara passou a perna em você. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com o fracasso profissional, se é um empresário, quebrou? Como é que a gente lida? Outras situações também, vamos tratar aqui às quartas-feiras, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Como que a gente trabalha com isso? É só medicamento ou tem alguma coisa terapêutica? O que a Bíblia diz sobre? E vamos encerrar setembro já na vibe do Setembro Amarelo. Vamos ter 2 palestras finais sobre prevenção ao suicídio. Então, eu gostaria que você pudesse divulgar isso para os seus amigos, as redes sociais, seu GR, parente, quem você quiser,
porque isso é uma instância para a cidade de Fortaleza e arredores, não é para ficar aqui só com a gente, tá? Então, feito esse preâmbulo, a gente vai hoje trabalhar vícios, traumas e maus hábitos com o nosso irmão Bezerra, e vai ser um momento também ao final de perguntas e respostas, tá bom? Legal, massa. Bezerra, eu quero começar dando início aqui à sua palestra, mas te fazendo uma pergunta para você poder ir aí nos norteando diante desses assuntos aí, né? Qual a diferença entre vícios, traumas e maus hábitos e como se assemelham quando se fala de viver uma caminhada cristã equilibrada? Boa pergunta para início, né? Boa noite, gente. Eu sou o Bezerra. Eu vou fazer minha apresentação oficial igual do CR. Sou um discípulo amado, mimado por Jesus, que luto com vícios, que luto com traumas, que luto com maus hábitos, mas que Deus tem me dado a vitória. Deus tem me dado a vitória só por hoje. E aí, quando a gente traz essa pergunta, qual a diferença entre vícios, traumas, maus hábitos, e como é que esse lance de se assemelhar, de viver à luz da palavra? Quando eu estava olhando para vícios, traumas e maus hábitos, rapaz, vou pegar uma definição bem simples de cada um deles, trazer um pouquinho dessa definição, trazer o que isso tem feito na minha vida, como tem ao longo da vida, como esses vícios, como esses traumas, como esses maus hábitos foram me destruindo, mas ao mesmo tempo Deus me dando a oportunidade de reconstruir. E essa semelhança, como se assemelham, é porque, na verdade, tudo que me tira do foco, tudo que me tira do alvo, meu alvo é Cristo, meu alvo é Jesus, então tudo que me tira do foco, de certa forma, vai se assemelhar, né? Então, quando eu olho para os vícios, eu tenho uma caminhada longa, assim, durante muitos anos, Deus tem me permitido caminhar com pessoas que lutam com... Quando a gente fala de vícios, é natural que se lembre de álcool e droga. Mas não é só isso. Álcool e droga é só um ponto. Quando eu olho para o vício sexual, quando eu olho para o vício alimentar, compulsão alimentar, é muita coisa, gente. Então, mas desconstruir esse lance de que o vício é só o álcool e droga, ele é muito mais do que isso. E aí eu lembro de mim que ao longo da minha caminhada, tive vários vícios. Do álcool durante muitos anos. Hoje limpo do álcool aí desde 2003. Mas era algo que toda sexta-feira tinha que fazer parte da minha história. Sexta, sábado e domingo tinha que fazer parte da minha história. E se não tivesse o álcool, o Bezerra não funcionava na sexta-feira. A amizade não funcionava. E aí eu vi que isso ia me destruindo a cada dia. Quando traz os traumas, aí esse mais ainda me afundou, porque eu luto com depressão, eu luto com ansiedade, eu luto com a síndrome do pânico, de ficar do nada. E quando eu faço uma autoanálise e consigo entender a raiz de cada um deles, desses traumas, que eu volto aqui na minha infância, que eu volto na minha adolescência e percebo, gente, eu vi que foram coisas que me aconteceram e que de alguma forma eu não consegui tratar a tempo, e isso foi me adoecendo. Então, quando pergunto como é que se assemelham, é porque eu vejo que todos eles foram me tirando desse foco. Por exemplo, a minha ansiedade. É algo que até eu descobrir e tratar, gente, era muito destrutivo para mim. Era muito destrutivo. E aí eu fui trabalhando, descobri. Hoje, por exemplo, hoje eu acordei, e aí estava com o texto pronto. Além da ansiedade, eu luto também com complexo de inferioridade, eu luto com a comparação, né? Esse cara vai estar o pastor Hamilton e o Joel, vou não. Aí a ansiedade começa a subir. Se eu não me conheço, como lá atrás, aí eu desistia, eu arranjava ali uma doença, algo para não estar aqui hoje. Como eu conheço essa ansiedade, então eu já sei onde é que eu vou buscar ajuda, que é esse ponto aí de trabalhar à luz da palavra. Então eu sei onde buscar ajuda. Por quê? Porque eu me conheço. Maus hábitos, para mim mentira, todo mundo mente, né? Por que não mentir também? Então para mim era muito simples. Para mim era comum exagerar, eu luto com exagero. Um acidentezinho ali, aí quebrou a lanterna do carro, eu chegava aqui, Hamilton. Cara, teve um acidente ali agora, quebrou o carro todo, acabou, porque destruiu uma moto. E aí o Hamilton, mas Bezerra, não foi só a lanterna? Mas eu luto com exagero. Então esse mau hábito do exagero foi algo que eu precisei trabalhar também à luz da palavra e entender que não era bem assim.
Então, essa semelhança é que ambos, todos os três, me tiram desse foco. Todos os três me distanciam do meu alvo, me distanciam realmente de eu caminhar saudável, de eu andar saudável. Aí eu fui pegando um pouquinho da definição de cada um deles, né? Por exemplo, quando pega vício, é uma desordem cerebral crônica, não simplesmente um problema de comportamento, que se manifesta de forma repetitiva, que degenera ou causa prejuízo a pessoas e aos que elas convivem. Entender que esse vício, além dele trazer prejuízo para mim, ele traz para quem está ao meu lado, ele traz para a sociedade. Gente, isso me fez... eu tenho uma família, eu tenho 3 filhos, tenho 3 netos, tenho uma bisneta, então Deus já tem uma família grande aí. E o meu filho, ele foi para as drogas muito cedo. Então ele foi para a droga muito cedo, e eu pude perceber essa destruição que o vício causava não só nele, mas na minha saúde emocional, na saúde emocional da minha esposa, a família toda adoecendo. Minha esposa ganhou uma hipertensão, minha esposa ganhou uma diabetes, minha esposa ganhou muita coisa. E aí é quando entra esse lance que ele não degenera só a mim, ele não destrói só a mim, ele destrói a quem está do lado. E aí precisa realmente ser tratado, ser reconhecido. E Deus me permite viver isso em família, ter esse momento em família, porque Ele já sabia para onde Ele ia me mandar, né? Deus tem me dado a oportunidade de passar por vários locais onde pessoas que lutam com vícios, independente de ser na droga, no álcool, de ser na compulsão sexual, em várias outras, pessoas que lutam, e eu olho assim, eu digo, cara, isso aqui é um pouquinho de mim. Eu vivi isso aqui. Hoje à tarde mesmo, eu passei a tarde dentro de um presídio, junto com o pastor Armando e uma tropa, pregando para quase 600 presos, e entendendo ali que eu não sou diferente daqueles caras, que o meu vício poderia ter me levado ali se eu não percebo a tempo, se eu não faço essa correção, se eu não faço essa alinho e voltam, não sou diferente daqueles caras. Então entender esse vício, entender que realmente ele degenera, realmente ele destrói, me fez crescer. Bezerra, só uma colocação aqui, do ponto de vista biológico, né? Cerebral. O nosso cérebro, gente, ele tem o córtex cerebral que envia os chamados neurotransmissores cerebrais, né? Você sente prazer por conta desses neurotransmissores. Então a gente tem a endorfina, a gente tem a serotonina, a dopamina e a ocitocina. São os 4 neurotransmissores do prazer, né? Então, por exemplo, todos nós fomos criados para o prazer. Mas como é que a gente sacia esse prazer? Quando a gente não tem Cristo, a gente sacia esse prazer de forma deturpada. Então a grande questão não está no prazer, está em como eu sacio, né? Então o cara ansioso, ele fuma um cigarro. Então a nicotina produz o quê? Dopamina. Então o cara está estressado, ele fuma um cigarro. Aí gera dopamina no cérebro, libera pelos terminais nervosos, o cara fica ali. Só que ela dura 10 segundos, né? Da mesma forma a pedra de crack. Então os vícios vão trazendo para nós situações em que, quando eu sinto um medo, eu sinto um desespero, eu preciso de liberar o estresse, eu já acesso aquele mecanismo que eu já acostumei fazer. Então é o cigarro, é a droga, é o sexo ilícito, né? Então quando a pessoa tem relação sexual, libera a ocitocina, que é o hormônio do sentimento, do amor, né? Então você come uma barra de chocolate, libera a serotonina em você. Você gosta de chocolate? Né? Então você está estressado, você come uma barra de chocolate. Então o seu cérebro vai acostumando com esses mecanismos de acesso fácil ao prazer. Isso vai degenerando o seu modus operandi da vida, de se sentir bem, né? Por isso que a gente fala de vício. E aí o cara não consegue sair disso, porque o cérebro construiu aquela sinapse. Não é, Bezerra? E o interessante é que, por exemplo, o pastor citou aí uma das drogas. Geralmente eu não cito o nome. Mas aquela primeira vez, nunca mais eu vou encontrar a mesma sensação. Então eu já vou precisar de mais. E aí depois já vou precisar de mais. E aí é quando vem realmente essa doença, reconhecida como doença mesmo, porque eu não encontro a primeira, mas eu sei que resolveu a primeira vez que eu usei, aí eu vou atrás de mais. A ponto de olhar para... Acompanho pessoas a ponto de olhar para dentro de casa, olhar para a televisão e ver uma pedra de crack, olhar para o celular e ver uma pedra de crack. Ele chega a um ponto onde ele entende que precisa daquilo ali, para resolver o problema, e aí ele vai correndo atrás. Eu lembro que
um vício bem simples. Quem aqui gosta de café? Você acha que você é viciado ou não em café? Para alguns, dependendo Alguns da situação, sim, né? Alguns dependendo da situação. Gente, café, tem gente que diz, eu não consigo fazer nada se antes eu não tomar a minha dosezinha de cafeína, né? De café. Aí começa, não, porque vem a dor de cabeça, e aí já começa a associar ao café, e é mesmo, é a cafeína que você acostumou o teu cérebro ali, ele se acostumou, e agora ele precisa do café. Eu amo café, mas eu tenho intolerância à cafeína. Então, durante muitos anos, eu usava o café para resolver algumas coisas, só que isso desencadeava outras coisas. Até eu descobri que eu tinha intolerância à cafeína, eu sofri muito, mas eu amava café. Eu passo na BR aqui, tem uma fábrica de café lá, o cheiro do café já me desperta, porque durante muito tempo o café me ajudava a aliviar a ansiedade, o café me ajudava a resolver outras coisas, só que eu não entendia que o problema que eu sentia era do café. Então, às vezes, a gente pensa que é só a droga ilícita, e está na lista, como o pastor citou, o chocolate. Uma barra de chocolate, ela resolve, é natural? É. O que é o excesso? Em tudo é o excesso. Então, o que vai me destruir realmente é esse excesso. Então, quando a gente olha para o vício, não sei se tem uma maior contribuição nessa linha. Eu ia só dizer, Bezerra, que é interessante que a gente vive, pastor, hoje, numa sociedade que é viciada em busca do prazer. Tá? E é interessante, aqui fica a dica para vocês desse livro, tá bom? Nação Dopamina, porque o excesso de prazer está deixando infelizes, né? É da doutora Anna Lembke. Ela vai falar justamente sobre isso, né? Que o ser humano está o tempo inteiro atrás desse prazer e ele começa a se viciar nisso e isso vai trazendo outras coisas. Você falou a respeito de como se assemelham, né? A questão do vício. É interessante, porque você tem que ficar olhando a repetição. Opa, eu estou sempre agindo dessa forma. Isso sempre está fazendo parte da minha rotina. Eu consigo tirar isso e isso não me desequilibra, porque um outro ponto que você trouxe, que se assemelham, é justamente a questão do desequilíbrio, né? Quando tiro o chocolate ou quando tiro o café, eu me desequilibro, eu tenho alguma reação ativa pela ausência daquilo e isso afeta todo o meu contexto, né? Então, talvez aí fique a dica para você. Será que eu estou desenvolvendo algum tipo de vício? Olhe para a repetição, olhe para como você reage quando isso é tirado de você. Analise se você consegue viver sem aquilo ou tirar aquilo momentaneamente e não te afeta emocionalmente. Então, 2 pontos aí que eu observei, Bezerra, muito interessante aí do que você trouxe. Nesse lance do café, eu tive várias recaídas. Várias mesmo. Retiro, toda vez que eu ia para o retiro, eu recaía. A última recaída minha, tá, há 3 anos atrás, mais ou menos, eu saí daqui direto para o hospital, daqui da IBC. Vou tomar o descafeinado. Tomando descafeinado e tal. Sem cafeína. Sem cafeína, que alguns, são poucos que realmente é descafeinado. Né? E aí acaba o descafeinado, eu olho para o da esposa do lado, que é extra forte. Eu vou botar só um pouquinho de extra forte aqui, que não tem problema não. Cheguei na IBC e uma reunião. E naquela reunião eu já começo a passar mal. Depois do almoço, eu começo a tremer, e aí já chego no hospital com 39,5 de febre, com uma baita de uma infecção. E o médico disse, foi só o café. E aí eu disse, agora Deus, agora eu vou correr para a palavra, eu vou permanecer, eu não vou mais cair. Eu preciso do café? Preciso. Mas eu tenho um poder superior que é maior do que ele, que pode me sustentar. E eu já estou aí há mais de 3 anos, sem café, brinco, criei uma brincadeira que eu não posso dizer para vocês aqui, porque antes eu podia, agora não posso mais dizer essa brincadeira. E é interessante, Bezerra, você está falando isso, porque assim, eu não sei se vocês percebem, tá? Mas às vezes a gente diz assim, não, eu vou fugir de um vício arranjando outro. Por exemplo, no caso o pastor falou a respeito da pessoa que luta com ansiedade, às vezes buscar o café, o cigarro, né? Aí hoje as pessoas, para deixar o cigarro, vão para o cigarro eletrônico, tentando enganar, burlar o cérebro, dizendo assim, eu não estou fumando. Quanto hoje, estudos científicos também comprovam que o cigarro eletrônico está tão prejudicial quanto o cigarro normal. Né? Aquele atalho que você pegou para tentar reprogramar o seu cérebro, para você não cair novamente no vício do cigarro, você arranjou um outro vício, um outro problema,
né? E assim, às vezes, a gente vive. É não tomar o café, não, vou tomar o café descafeinado, né? O princípio bíblico aí, Paulo diz, na verdade temos dois parâmetros, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então o café não convém, nesse caso para o Bezerra, né? De repente uma coisa na sua vida não convém. Então, a Bíblia proíbe, por exemplo, você tomar uma taça de vinho, não. Mas se você tem problema com álcool, nem passe perto, né? Você não pode nem passar perto do boteco. Lembra o Salmo 1, né? Evitar pessoas, hábitos e lugares que me levem àquela questão de não conveniência. Então, nem tudo me convém. Paulo diz também, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, o princípio da liberdade. Então, tem o princípio da conveniência e tem o princípio da liberdade. Se algo me escraviza, eu preciso entender que ali é um algoz que eu tenho, né? E eu preciso me afastar disso, eu preciso de outras, substituir aquilo por outros prazeres ilícitos, né? Porque o meu coração vai querer isso, o seu coração vai querer isso. Então, em nome de Jesus, vamos identificar isso, os nossos vícios hoje, que na verdade são os nossos ídolos. Os meus vícios são os meus ídolos. Então, uma avaliação do meu coração agora. Quais são os ídolos do meu coração que eu não consigo viver sem eles, né? Então, a gente vai caminhando por aí. Ok, Bezerra, e vamos aí para o nosso segundo ponto, então, né? Dando continuidade aqui à tua palestra, à tua apresentação. Questão do trauma emocional, e aí? Trauma emocional. Já até pontuei no início, né? Sou cheio de traumas. Sou cheio de traumas e ao longo da caminhada eu fui descobrindo, principalmente com a programação do CR, fui descobrindo a minha história. Quando eu fiz o quarto passo, fui olhando para trás e vendo, por exemplo, eu sou um cara que nasci no sertão, do interior de Quixadá. Você tem a ideia, com 8 anos de idade eu corri com medo de uma moto, né? Nunca tinha visto uma moto na vida. E aí vem os traumas da fome, vem os traumas da infância, vem os traumas, e que se não trata, eles vão em algum momento da vida explodir. Então, e o trauma emocional muitas vezes, não é só o trauma físico, não é o cara que apanhou do pai a vida toda, apanhou da mãe, ou apanhou de alguém, agora ele vai explodir, ele vai se tornar mais. Vem o trauma, muitas vezes, só de palavras, agressão verbal. Aquela mãe que tem 2 filhos e ela sempre compara, é o Joelso e o Hamilton. O Hamilton só tira 10 e o Joelso só tira 5. Aí a mãe diz, mas o Hamilton é o cara, como é que pode? E a mãe começa a comparar. Na infância, cresce o Joelso inseguro, porque toda vez que ele lembrar do que a mãe falou, ele não vai ter segurança, porque a mãe sempre comparou com o Hamilton, sempre disse que o Hamilton era melhor, e aí ele cresce inseguro. Se ele não encontrar esse apoio, entender desse poder superior, que ele tem o valor dele, o Hamilton tem o dele, então ele realmente esse trauma vai, em algum momento da vida, explodir. Comigo foi assim, meu complexo de inferioridade. Quando é que ele explodiu? Quando eu cheguei na universidade. Eu trabalhei, estudei, com 22 anos eu parei de estudar quando minha filha nasceu, eu achei que era só trabalhar para sustentar a filha. Com 32 eu volto, concluo o ensino médio, numa escola pública, pequenininha do bairro, e meus colegas diziam, cara, vai fazer vestibular não, vai fazer, porque lá, quando tu chegar para fazer o vestibular, tu que é de escola pública, vão te botar dentro do banheiro. Meus colegas faziam bullying comigo. Vão te colocar dentro do banheiro, você vai ter lá várias escolas famosas, como é que tu vai passar? E aí eu fui, fiz o vestibular, passei, eram 1.200 para tirar 50, fui o 46º, só que eu me senti o cara, eu consegui. Chego na universidade, fui cursar História, um cara que não gosta de ler, e aí eu chego lá, que eu achei que eu ia aprender as datas, então eu vi que eu tinha que ler os pensadores, que eu tinha que olhar. A minha primeira disciplina tinha uma apostila que tinha 800 páginas. Para mim ler 10 páginas, gente, é um... Isso, como assim? Aí não consigo, não vou conseguir. Meu complexo foi explodindo, isso me trouxe a depressão, me fez abandonar a faculdade, me fez 2004, 2005, final de 2005, abandonar a faculdade. 2006.2 eu volto fazendo as cadeiras periféricas. E aí em 2007.1 vem novamente a comparação. Eu não tirei uma nota suficiente, eu precisava de um 5. Numa NEF, eu tirei 1,5. Não valho nada.
não vale nada mesmo, bem que disseram, bem que os meus colegas falaram que eu não ia. E aí ali eu fui direto para o terminal para me jogar debaixo de um ônibus, né? E foi ali que eu entendi que eu tinha um poder superior, que eu tinha um valor, quando eu decidi pedir ajuda. E aquele trauma que estava me consumindo, quando eu denunciei e pedi ajuda, me fez entender, cara, eu tenho o meu valor sim, e eu vou encarar isso aqui. Aí foi quando eu comecei essa caminhada, mas os traumas, se eles não sendo tratados, em algum momento eles vão explodir. Então é o abuso emocional, é o trauma físico, é o abuso sexual. Quantas pessoas traumatizadas a vida toda por conta de um abuso que sofreu? Tem uma frase que a gente usa muito no CR, que eu amo essa frase. Eu não sou responsável pelo que fizeram comigo. Não sou. Mas eu sou responsável pelo que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Tem me ajudado muito, muito mesmo. Quando eu olho para esse cara, eu não preciso viver com o que disseram comigo. Viver preso a isso, né? Eu vou fazer diferente, vou fazer o movimento contrário. Então, os meus traumas eu tenho superado dessa forma e correndo sempre para a palavra, né? Então, a definição de trauma é um dom emocional que ocorre com o resultado de algum acontecimento, experiência de dor, violência, sofrimento emocional ou físico. Então, ele passa por tudo. Às vezes a gente pensa que é só um trauma físico. E não é, o físico é só um ponto. Essa agressão verbal, essa que durante tanto tempo a gente sofre, isso vai desencadear em alguma coisa, isso vai adoecer, vai fazer adoecer. Minha esposa, durante muito tempo minha esposa sofreu só com o filho nas drogas. Na verdade ele é meu enteado, mas é meu filho, porque eu trouxe para mim. Mas a primeira vez que ele caiu numa DCA, eu cheguei para minha esposa e disse: nunca mais você me chame para vir tirar filho seu de uma DCA. Ela pegou aquilo para ela e viveu sozinho, com aquela agressão verbal que eu fiz, sofreu só. O filho teve vários problemas de outra vez, e até hoje ela é insegura. Até hoje, quando acontece alguma coisa que eu vou conversar com ela, ela vai: o que foi que eu fiz? O que foi que ele fez? E eu preciso trabalhar isso com ela, porque foi algo que eu causei lá atrás na vida dela. Então precisamos ter muito cuidado, como falar com os filhos, como falar com o outro, porque é um trauma, pode gerar um trauma que só Deus sabe como é que ele vai ser resolvido lá na frente. Então o trauma, gente, é isso, esse momento mesmo da gente olhar e dizer, cara, mas tem jeito sim, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Eu queria dar o meu depoimento nesse aspecto. Eu sou filho de uma mãe depressiva e de um pai alcoólatra, né? Então você vai ver que a equação não é muito boa, o resultado, né? Então o resultado foi baixa autoestima na minha própria vida. Sempre, aquele sentimento que a grama do vizinho sempre é mais verde do que a sua, né? Então você vai para uma seleção de trabalho, aí você, não, mas não vai dar para mim isso aqui. Todo mundo é melhor que eu, né? Então eu fui crescendo nesse modo de vida. Sou fruto da escola pública também. Então, mas na escola pública sempre tem aquele menino que é um pouquinho melhor, né? Então o pessoal tinha as mochilas, os cadernos mais bonitos. E eu me lembro, o primeiro dia que eu fui para a escola, a minha mochila era um saco de arroz de 5 quilos e o caderno de brochura, né? Me identifico. Né? Um lápis preto, um apontador, uma borracha verde. É o novo, né? Aquelas borrachas verdes. E eu fui para o colégio sem farda, porque naquela época a escola pública a gente comprava farda, não é igual hoje que a gente ganha, né? E meu pai não pôde comprar farda inicialmente, e eu fui. E olhando e me comparando, isso é uma questão importante. A gente começa a se comparar, né? As pessoas são melhores do que eu. Elas têm mais coisas, eu tenho menos. Né? E ouvindo da minha mãe, todo tempo, grito, sabe? Isso aqui é uma palavra, inclusive, aos pais. É difícil criar menino, mas cuidado com as suas palavras. Porque as suas palavras vão entrar no coração do menino e vão construir a personalidade dele. A minha mãe, pelo estresse com meu pai, dizia que eu era diabo, que eu era cão, que era um menino do capeta, sabe? Ela dizia essas coisas para mim. E grito, sabe? Então o grito dela, diário, começou a me amufinar. O cearense diz, né? Me amufinar emocionalmente. E aquilo começou a construir em mim uma baixa autoestima. Até que, quando eu tinha 16 anos de idade, aí Jesus entrou na minha vida. Porque até então era uma vida isolada, né? Era uma vida solitária, mas quando Jesus entra na minha vida e eu começo a entender o amor dele e fazer parte da igreja de Jesus, eu começo a ser curado, né? Então isso aqui é cura para mim, eu sempre falo na igreja,
que a comunidade de Jesus, o GR, é cura para qualquer trauma emocional, sabe? Você é solitário, você tem baixa autoestima, você é depressivo. Existe o aspecto medicamentoso, sim, em alguns momentos, as sinapses que a gente tem para produzir os neurotransmissores cerebrais não funciona mais, o córtex está com problema, então entra uma medicação. Mas, acima de qualquer coisa, a Igreja de Jesus é a maior e melhor comunidade terapêutica que a gente pode conhecer, sabe, Zé? Então, nesse sentido, o meu trauma emocional foi curado na comunhão do povo de Deus, né? Então, é Tiago 5,16, confessar as nossas culpas uns aos outros e a gente vai ser curado dos nossos traumas emocionais. Vale para todo mundo aqui, viu? Amém. Esse lance do trauma, do complexo, do não conseguir me socializar, eu lembrei que na minha adolescência, eu vim do interior e fui estudar numa escola aqui em Fortaleza, uma escola maior. E aí, na hora do recreio, é o novo, né, gente? Eu ficava aqui, aquela galera, quase 1000 alunos numa quadra correndo e eu não sabia como entrar. E aí eu criei uma estratégia, eu comprava sacos de balas. Eu levava aquele saco de bala e ficava jogando para comprar amizade, para entrar naquele círculo. Quando acabava as balas, o bezerro não tinha mais o que falar. Quando eu conheci esse poder superior Jesus, eu entendi que eu não preciso mais de bala. Eu não preciso mais comprar a amizade de ninguém. O trauma foi embora dessa... Eu luto, tenho uma luta, beleza. Mas eu vou entrar no ciclo, eu vou entrar na roda com esse poder que Deus tem me dado, que Deus tem colocado, realmente esse poder do Espírito Santo dentro de mim. Mas eu precisei quebrar esse trauma dessa forma, eu voltar no passado, dar essa olhada e dizer, cara, como durante muitos anos eu comprei minhas rodas de amizade, eu comprei minhas rodas de partilha, hoje eu não preciso disso. Pastor, deixa eu aproveitar esse momento que a gente está no ponto aqui do trauma, fazer uma pergunta, já que você passa por esses momentos de gabinete pastoral, aconselhando, recebendo pessoas, né? Como eu posso identificar os sinais de trauma em alguém? Certo, isso é importante, né? Que sinais a gente pode perceber se eu tenho algum trauma? Eu acho que qualquer disfuncionalidade do ponto de vista comportamental que tem repetições, sabe? Eu acho que o padrão é esse, repetições. Então, gente que é mais introspectivo, então a pessoa tem uma personalidade mais introspectiva, né? Gosta de estar mais a sós, mas ela se sociabiliza, nenhum problema. Agora, quando essa introspecção me leva ao isolamento, e, sei lá, eu sou chamado para um aniversário, eu não quero ir, né? Eu não gosto de estar em público, eu não gosto de estar no meio de gente, isso já é uma disfunção. Já deixa de ser algo normal, de personalidade, que é a introspecção, para o isolamento. Então, tudo aquilo que não me permite a liberdade de viver uma vida normal, eu diria que é um trauma, né? Então, você precisa ver os padrões que se repetem na sua vida. Por exemplo, você tentou andar de bicicleta na infância, você caiu, se machucou e nunca mais voltou a tentar. Hoje você tem medo de bicicleta, você passa por uma moto e você também tem medo, né? Que a gente acaba estabelecendo relações nesse aspecto. Então, geralmente aquilo que me traz desconforto é uma coisa que eu preciso perceber que meu trauma deve estar ali. E se isso tem repetições na minha vida, eu não quero estar, né? Eu me lembro que, até na época que eu comecei a estar na igreja, eu não gostava de ambiente social. Terminava o culto, aí o pessoal vai ter um aniversário ali na casa de fulano, né? A gente é assim na IBC. Então, terminou o culto, a gente vem para conviver. Eu vou para conviver aqui. Antigamente, não. Terminou o culto, eu ia para casa. Não via ninguém. Porque eu detestava ambiente social. E isso era todo dia, toda hora, né? Então, eu comecei a perceber que a introspecção da baixa autoestima me levava a uma vida antissocial. Então, eu preciso romper esses padrões, né? Pastor, e como foi que você conseguiu identificar que esse seu padrão de, por exemplo, terminou o culto e você sempre está buscando o isolamento, como você conseguiu identificar que isso era um trauma e como você conseguiu solucionar isso, né? Ou aliviar, ou lidar com esses gatilhos? Beleza, como é que eu conseguia me perceber? Em alguns momentos, eu e você não conseguimos nos perceber desses padrões traumáticos que a gente tem. A gente precisa, às vezes, de algum irmão que nos ajude, né?
Porque está de fora, está vendo. Então, a pessoa que Deus usou foi a minha esposa. Na época, minha namorada, né? Já era quase noivo. E a gente começou a conviver, ela muito expansiva, eu muito introspectivo. Ela começou a perceber que eu estava negando aqueles convites toda hora, né? Disse, não, no próximo você vai. Quando ela percebeu, e ela foi comigo, no primeiro. Aí, quando deu 15 minutos, eu queria ir embora, né? Da festa. E aí a gente foi, ela foi me ajudando. Como ela é muito social, eu comecei a aprender a sociabilidade dela, né? Então isso é muito legal. Às vezes as pessoas que estão ao seu redor, que são diferentes de você, não são seus adversários. Na verdade, neles está o processo da cura, né? Então a pessoa diferente me ajuda a aprender aquele comportamento que eu não tinha. Então eu acho que a percepção foi através dela. Ela me deu toque, começou a caminhar comigo. Então, uma caminhada espiritual com um parceiro de prestação de contas, que tem uma vitória na sua área de luta. Isso é muito importante, né? E a continuidade, para mim, foi a vida com Deus pessoal. Então, é o que a gente fala aqui na IBC, de viver a palavra de Deus todo dia através do mapa, né? Que Deus está me dizendo, que vou fazer a respeito. Então, eu e Deus... preciso receber esse amor, eu preciso ouvir essa voz de Deus que diz que eu sou filho amado, em quem Deus tem prazer todos os dias quando eu acordo, né? E a vida em comunidade também. Então, eu e Deus e eu e o outro. A cura está aí. Eu não precisei de medicamento nenhum. Foi só a convivência com a igreja de Jesus e a minha esposa que me levaram à cura. E um dia de cada vez, só por hoje, estou liberto, né? Dessa vida antissocial, para a glória de Deus, aqui no meio de vocês. Né? Amém. Antes da gente partir para o próximo ponto, Bezerra, primeiro, outra dica de livro para vocês, né? O pastor falou a respeito de, principalmente chamando a nossa atenção como pais, né? A respeito de como nós estamos educando, semeando no coração dos nossos filhos. Fica a dica aí do livro para vocês, Pastoreando o Coração da Criança, do Ted Tripp, tá bom? Busquem aí, é um bom livro. Eu acho que você vai se identificar demais. Eu me identifiquei, né? Mas, Bezerra, você falou aí questão de traumas e tudo mais. Fui lá no gabinete pastoral, fui na vida do pastor, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você está aí celebrando restauração, né? O CR, todas as segundas-feiras. Como o CR ajuda as pessoas com os seus traumas? O pastor falou da rede de apoio, né? Do não andar sozinho. De eu estar numa roda e entender que tem pessoas com problema semelhante ao meu, que está vencendo de uma forma diferente. Quando eu caminho só, eu olho e vejo o gigante. Quando eu estou numa roda de partilha, quando eu estou num grupo de pessoas, quando eu estou lá no conviver sentado, eu começo a perceber pessoas que têm um problema semelhante ao meu, mas que estão vivendo de uma outra forma. E aí o meu gigante começa a diminuir. Então o CR, ele vem com essa proposta mesmo, de, cara, tá grande, tá difícil, é porque você está tentando levar só. Está tentando caminhar só. Durante muitos anos eu tentei levar os meus traumas, levar as minhas sozinho, e realmente não dava, não tinha como. O lance da faculdade foi eu entendo que eu cheguei aonde cheguei, porque foram 3 anos na faculdade, mas eu não compartilhava. Eu ia para a UES, eu ia como aquele boi que vai para o matadouro, mas eu não chegava para o Joelson e dizia, cara, estou com dificuldade nessa área. Hamilton, estou com dificuldade nessa área. Quando eu abro, que aí é onde entra o mapa, eu faço o meu mapa, muitas vezes eu leio a palavra todo dia, mas o meu mapa é diário e é 24 horas em cima de situações. Eu levo uma topada, eu tenho que fazer meu mapa. O que Deus está querendo dizer comigo? E aí eu começo a olhar para esses momentos e começo a fazer o mapa. E aí é como o CR tem me ajudado, tem ajudado a outras pessoas. É olhar para a forma como chegam muitas vezes. Eu brinco, você vê eu brincando toda segunda-feira. O cara chega no CR achando que encontrou agora a fórmula mágica, né? Então ele veio aqui porque disseram que tem uma solução para o problema dele. Eu disse, cara, você chegou com um problema, você vai sair com 10, cara. 10 no mínimo. Você passa a se conhecer e você tem como trabalhar. Essa é a diferença, porque aí eu olho, se eu sei que na estrada tem buracos, eu não caio no buraco. Mas se eu sei que não tem, se eu não conheço a estrada, é bem facinho de cair. Então eu tenho feito isso, feito essa autoanálise, feito o meu mapa em cima de situações e me identificado. Toda vez que... E outra, a minha rede de apoio.
eu tenho uma equipe do CR. Então, eu tenho 2 meninas e o Luizão que caminham comigo. Tem Silmara, Bruno e Luizão. Essa é a minha maior rede de apoio de imediato. Eu abro para eles as minhas áreas, tanto as frágeis como as fortes. Porque na hora que eu tento me chicotear, eles já estão ali. Eles não vão trazer bálsamo só, não, eles vão me exortar mesmo. Então, usar a rede de apoio, usar os amigos, eles, quando eles passam a me conhecer, também me ajudam. Então, por isso a importância do parceiro de prestação de conta. Por isso a importância do caminhar em um GR, de caminhar em um grupo de apoio, de não estar sozinho, porque aí o gigante ele vai diminuindo, o leão se torna um gatinho. É isso que eu tenho feito, é isso que eu vejo pessoas chegando no CR e superando seus traumas assim que a gente olhava, aos olhos humanos não tinha jeito. Eu olhava para mim muitas vezes, eu dizia, cara, não tem jeito não. Não tem jeito. Esse trauma de falar em público, antes de vir para cá, eu mandei uma mensagem para minha filha. Minha filha mora em Guarulhos. E eu morro de medo de microfone. Morro de medo de falar em público. E eu fui dar uma palestra para mais de 150 funcionários de uma grande rede de mercantil aqui de Fortaleza. Num auditório da CDL, auditório chique. Eu fiquei na entrada, antes de entrar no auditório, chegavam os gerentes e o pessoal exaltava. Esse é meu gerente, esse é o cara. E eu fui murchando. Quem sou eu? Os meus traumas foram... E aí eu liguei para, na época, Síria. Síria não me atendeu. Liguei para uma outra pessoa, a pessoa não atendeu. Disse, eu vou embora. Não tinha mapa, não fazia o mapa, eu vou embora. Tento levantar, lembro da minha filha. Aí ligo para ela, ela diz, pai, o senhor não sabe que o senhor consegue? Entre lá e dê sua palestra. Foi o suficiente. Eu entrei, auditório lotado, a menina fez uma brincadeira, eu entrei super leve. Foi a melhor palestra da minha vida. Por quê? Foi a melhor, porque foi ali que eu superei o trauma de falar em público. Mas eu precisei encarar. Muitas vezes o que destrói é isso, é eu não encarar o meu medo, eu não encarar o meu trauma, e o CR vem como essa ferramenta que me ajuda a encarar os traumas, me ajuda a encarar esses medos. Legal. Bezerra, a gente já falou um pouquinho sobre vícios, falou um pouquinho aí sobre traumas, né? Agora fala um pouquinho aí pra gente a respeito de maus hábitos. Maus hábitos, né? E às vezes coisinhas parecem pequenas, né? Não é falta de educação. Não é falta de educação, maus hábitos. São coisas... Eu faço porque todo mundo faz. Então, e aí eu não percebo, né? São maus hábitos. Então, o que é a definição bem simples de maus hábitos? Comportamento indesejado, aprendido e desenvolvido com o tempo, que passa a fazer parte da natureza da pessoa. O mau hábito da mentira, né? Mas mentira é uma falha de caráter também. Mas eu crio esse mau hábito de, para tudo tem que ter uma mentira. Eu venho de uma família, meus pais são muito de cobrar a verdade em tudo. Mas a minha esposa vem de uma família que tudo tem que ter uma mentira para justificar. Eu dei um presente para o filho, mas eu tenho que mentir para o outro, para que ele não fique com raiva. E aí esse mau hábito da mentira, ele vai tomando conta, ele vai... Então é algo realmente aprendido, é algo desenvolvido ao longo da caminhada, que antes era assim, antes de dar o presente, eu já vou pensando qual é a mentira que eu tenho que contar para o outro filho. Isso faz parte. Mas todo mundo faz, isso é normal. Todo mundo, você não é todo mundo, você é único, eu sou único. Essa digital aqui, ela é minha, ninguém tem mais essa digital igual. Então eu posso sim ser diferente, eu não vou ser todo mundo, eu vou fazer diferente. Então o mau hábito, ele vem com é um ataque direto à saúde física, ou bem-estar emocional, e que limita a capacidade de realizações, de relacionamentos. Ele vai me limitando, ele vai me distanciando do outro. As pessoas olham para mim e já começam a entender que para tudo eu tenho um jeitinho, para tudo eu tenho esse... Então ele vai me destruindo, ele vai me distanciando dos outros. E eu preciso aprender a lidar, a falar a verdade sempre, doa quem doer, usando uma frase bem antiga, doa quem doer, mas que é libertador. A chegar para o filho e dizer, cara, eu dei isso para o outro, mas eu te amo, como eu amo o outro, ser verdadeiro. Então eu dei esse exemplo, mas são vários e vários outros maus hábitos que nos levam a realmente sair do foco, desviar o alvo, distanciar do meu poder superior Jesus Cristo, distanciar dessa caminhada equilibrada
com Deus, com a palavra. Então me leva realmente a... São os meus pequenos maus hábitos que me levam a maiores, que vão me consumindo e que faz esse link com os vícios, que faz esse link com os traumas. Então os três estão ali juntinhos e aí quando eu pego um pouquinho de cada, aí vira uma bomba. É esse cuidado que eu preciso ter. Pastor, quer fazer alguma colocação? Não, acho que a gente pode agora caminhar para como é que a gente já tem falado sobre isso, né? Mas como é que a gente supera, né? Você pode conduzir aí nosso momento de como superar os vícios, os traumas e os maus hábitos à luz da palavra de Deus. Nossa grande arma de luta que é a própria palavra de Deus, né? Bezerra, como os vícios, traumas emocionais e os maus hábitos nos aprisionam e como podemos tratá-los segundo a luz da palavra? Né? Segundo a sua experiência na caminhada aí do CR, como a palavra tem te ajudado a superar os vícios, os maus hábitos e como isso tem, assim, te equipado, te capacitado também a ajudar outros a superarem esses vícios e maus hábitos? É interessante que eu sempre falo da rede de apoio, da importância da rede de apoio. O pastor falou há pouco tempo que realmente hoje ele não toma nenhuma medicação, hoje ele não toma porque, assim, no nível que ele estava, a palavra de Deus, eu sempre digo, a palavra é tudo. Só que muitas vezes Deus me dá, na palavra, Ele me dá as ferramentas que eu preciso fazer uso. E aí é exatamente esse discernimento do que eu preciso. Eu, por exemplo, hoje eu tenho a minha profissional, a cada 15 dias eu estou lá na minha psicóloga, e eu entendo que eu preciso, com essa palavra de Deus que me está dizendo, cara, Deus me dando as ferramentas, Deus me fazendo. Então hoje eu preciso viver e fazer uso. Hoje eu não uso medicação já desde 2012. Sempre que eu falo para alguém, eu digo, só por hoje eu não precisei. Mas se amanhã eu precisar, eu vou fazer uso. Deus tem me dado essas ferramentas. Então, assim, como é que a palavra me ajuda? Os vícios, como trabalhar um pouquinho dos vícios, como ajuda o meu poder, com a ajuda do meu poder superior Jesus, eu posso ficar livre do vício, mesmo se o vício for muito grande, Jesus pode me restaurar. Você crê nisso? Amém. Eu creio, por maior que seja o vício, Jesus pode sim me restaurar. Ele pode. A palavra é a base. E Ele vai me dar as ferramentas. Por que às vezes tem que passar por uma comunidade terapêutica? Para que eu possa pausar, para que eu possa refletir. Por que hoje mesmo eu disse para um preso lá dentro, e digo para todos eles, cara, tu sabia que é vontade de Deus eu estar atrás dessas grades? Eu digo morrendo de medo do preso querer me pegar depois. Aí ele pensa assim, sabe por quê, cara? Porque Deus trouxe você para cá para você poder pensar, para você poder refletir. Coisa que no dia a dia dos vícios, da correria, você não conseguia. Então quando eu paro, quando eu chego em casa, às vezes cansado, eu gosto quando o pastor Armando diz que, por exemplo, de manhã, né, eu faço meu devocional de manhã. Nem sempre eu acordo com aquela vontade de pegar a palavra para ler, né? Mas é aquele remédio que eu sei que eu preciso tomar, que eu preciso me alimentar diariamente. E o remédio bom, ele é amargo, né? O remédio bom, ele traz, ele não é docinho, ele não é, mas que faz um efeito assim tremendo. Então, para mim, a palavra me ajuda, exatamente quando eu corro aqui para a palavra, e aí eu consigo entender, e entender essa rede, entender que Deus coloca vários. Então, assim, tem gente que precisa de uma comunidade terapêutica, por um determinado tempo, mas a comunidade, para mim, é uma ferramenta. Tem gente que precisa do psiquiatra, eu preciso. Usei, para mim é uma ferramenta. Preciso do psicólogo, para mim é uma ferramenta. Tudo é ferramenta que Deus está me dando. Aí às vezes a pessoa não quer fazer uso das ferramentas, não, porque Deus sim, Ele está nos dando todas as ferramentas dentro da palavra, né? Então hoje eu entendo e digo, gente, faça uso daquilo que Deus tem te dado. Corre para a palavra. Então, os vícios, por exemplo, eu peguei alguns pontos aqui, alguns passos bem práticos. Admitir o vício, confessar esse vício. Então, a primeira coisa é eu admitir que esse joelho está doendo. Quando eu admito que esse joelho está doendo, eu vou lá no médico e ele pergunta, se eu disser, doutor, está tudo bem, ele vai me mandar para casa. Mas se eu digo, doutor, tem uma dor aqui nesse joelho, ele vai pedir no mínimo um raio-x, uma ressonância,
porque eu admiti que tem uma dor. Então, admitir para Deus, admitir diante do meu Deus, diante do meu poder superior, que eu não tenho nenhum controle sobre o meu vício, e correr para a palavra, eu vou encontrar vários momentos onde você olha para os homens da Bíblia e vê que eles correram para os pés do Senhor. Você vê que eles denunciaram suas lutas, eles não venceram sozinhos. Então, para mim, hoje, a diferença é essa: para superar, eu preciso admitir, eu preciso pedir ajuda. E esse é o primeiro passo, né, do Celebrando Restauração, sair da negação. Sair da negação, esse é o primeiro passo, gente, admitir, porque se eu digo que não está, a palavra que eu, como é que você está, Joel? Está tudo bem. Tudo é muita coisa, gente, tudo é muita coisa. Tem alguma coisa que precisa de ajuste diariamente, porque se eu começo a dizer que está tudo bem, aí eu não vou tratar, eu não vou cuidar, não vou fazer a minha autoanálise, eu não vou, então eu preciso fazer. Não preciso de ajuda. De ajuda. Então o segundo ponto é pedir ajuda. Se eu identifiquei, agora eu vou pedir ajuda. Eu peço ajuda para o meu Deus, Ele me mostra, como o Hamilton citou, rapaz, a minha esposa foi crucial para me tirar daquele momento ali, ferramenta de Deus na vida do Hamilton. Por quê? Porque ele pediu ajuda, de alguma forma ela percebeu, ele pediu ajuda, então eu preciso pedir essa ajuda. Eu preciso criar estratégias. Hoje, com a minha depressão, qual é a minha estratégia? Palavra, leitura da palavra, alimentação mesmo. Antes era o seguinte, estava depressivo, primeira coisa, cama, lençol, todo enrolado, aquele lençol há 4 meses sem lavar, 5 meses, não sei quem gosta de um lençolzinho desse aí, mas lençolzinho, todo enrolado, e ali, minha esposa dizia que era preguiça, eu sabia que não era, mas eu também não tinha coragem, nem pedia ajuda. Hoje a primeira coisa, quando eu estou desse jeito, qual é a minha estratégia? Jogar o lençol para bem longe, gritar por socorro, ligar para alguém e correr para a palavra. Buscar refúgio na palavra. Então essa é uma das minhas estratégias. Então eu crio várias outras, mas essa é uma delas. Pai, lençol hoje. Primeiro que quando eu percebo que eu estou depressivo, eu passo longe da cama ou da rede. Porque se eu entrar na rede, aí não é meia hora. Já sei que não é meia hora, não é 2 horas, é o dia. É não querer sair dali. Então eu corro para a palavra, vou me alimentar na palavra, vou ligar para um amigo, vou fazer a denúncia, vou pedir ajuda. Então criar essa rede, fugir. Mas como é o fugir para aqui? O fugir é saber quem eu sou, admitir, pedir ajuda e fugir, mas é aquela fuga onde eu estou fugindo do problema, mas não é fugindo para não tratar. Eu preciso tratar. O pastor citou o Salmo 1. Tem alguns, bote muitas aspas aí, crentões, que eles usam o Salmo 1 como se eles fossem o super crente, o super cara. Eu não posso sentar na roda dos escarnecedores, e aí ele passa. Eu sempre gosto de usar o Salmo 1. Eu não sento na roda dos escarnecedores, porque eu sei que eu só é fraco. Eu sei que se eu sentar, eu não vou conseguir permanecer. Então eu fujo, mas eu fujo dessa forma, dizendo, cara, eu vou sentar com vocês aí, mas é só um pouquinho. Porque quando eu percebo que pode me tirar do foco, aí eu saio. Eu sento hoje com amigos, eu já não bebo desde 2003, então eu sento numa boa com eles, bebendo com eles. Eu sento com pessoas tomando café. Antes eu fugia até do cheiro, então eu já sento. Então, essa fuga, mas é aquela fuga consciente. São barreiras que eu vou colocar para que eu não vá cair, para que eu não vá voltar para esse vício. E perseverar. Por que muita gente volta? Por que muita gente desiste? Porque não persevera. Eu tenho uma caminhada já de 20, a minha conversão foi em 2004. Então já são 20 anos. E durante muitas vezes eu quis desistir da caminhada. Porque eu olhava, eu me comparava, eu achava que eu não tinha crescido. Eu comparava com a minha esposa. Até hoje eu oro pela minha esposa, gente, são 20 anos. São 20 anos. E aí eu dizia, eu vou desistir disso aqui, Então, mesma coisa com o vício, o cara está ali caminhando, e aí está difícil, então é melhor desistir. Persevera. Olha para trás. É a ponte, você está no meio da ponte. Olha o tanto que você já cresceu. Celebra. E continua firme. Porque se olhar só para o momento, eu vou desistir. Então, a perseverança me faz superar. E a palavra,
A gente até já citou, o pastor citou no início aí, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Se eu sei que o café me escraviza e vai me fazer parar no hospital, como me fez da última vez, então eu não vou tomar. Mas tem outras pessoas que vão tomar vários e vários e não vão. Em relação ao álcool, é comprovado cientificamente que de 100 pessoas que provam do álcool, 15 se tornarão alcoólatras. Eu não sei se eu estou entre as 15 ou se eu estou entre as 85. Então é melhor não tomar. Não é não? Então esse lance do cuidado mesmo, então eu sei. Agora, se eu sei realmente que não me afeta, que não, eu vou lá e vou caminhando. Mas, gente, se acende qualquer luzinha, eu preciso ter esse cuidado. Preciso ter. Então, em relação aos vícios, é isso. Como superar o trauma? O sofrimento com traumas no passado pode deixar marcas emocionais assim profundas, afetando nossa vida de maneira diversa. Já falamos aqui, né? Esse trauma, ele me afetou, ele afetou o Joel, ele afetou o Hamilton. O que fez a diferença hoje na nossa vida é esse Jesus, é essa palavra que me faz olhar para a palavra, que me faz entender que o trauma existe, que a marca existe, mas que eu vou caminhar com ela, que eu vou fazer diferente, eu vou superar, porque a palavra me ajuda. Deus me diz, o trauma ele está ali, mas para que eu possa superar, para que eu possa crescer. Então, quando eu estou meio assim, olhando para os traumas, olhando para as vezes que me disseram que eu não ia conseguir, aqui mesmo agora, recentemente, eu passei por casos, situações aqui no próprio ministério, onde os pastores são cruciais na minha vida. Hoje mesmo eu dei um abraço no pastor Armando agradecendo. Os pastores são, porque hoje eu corro para eles e digo, cara, não vou. Cheguei para o pastor, esse pastor não dá mais para me encaminhar no CR. Eu estou assim, assim, assim. Ele diz, me dê 5 motivos por que não dá mais. No segundo eu desisti, que eu dizia, eles, não, isso aqui não te invalida não. Isso aqui é coisa da sua cabeça. Isso aqui não, você é superior a tudo isso. Você tem um Deus que é maior do que tudo isso. Então, e aí ele me trazia, mostrava na palavra, está bom, pastor, não precisa mais não, eu volto, eu continuo. Então, esses traumas, e aí a Bíblia oferece sabedoria para conseguirmos realmente superar essas experiências. Então está lá, é o manual, está lá, a gente não usa, muitas vezes a gente não usa, não corre para usar, mas o manual está lá para tudo, gente, para tudo, tem lá para mim e para você. E hoje, para mim ter essa certeza de que há essa esperança para um coração ferido, me faz conseguir encarar os traumas com a outra ótica e confiar nesse Deus que me sustenta. Mesmo com dor, mesmo com a ferida, mesmo com a cicatriz. Eu olho para a cicatriz e eu digo, você não me define. Você não me define, eu sou um filho amado de Deus, não é essa cicatriz que me define. E aí eu consigo realmente dar essa volta por cima, né? Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Olhar para uma palavra dessa, olhar para uma mensagem dessa, me faz, gente, muitas vezes, chorando, com dor, me levantar e seguir. Tem uma frase que eu uso que não é minha, mas que eu uso muitas vezes para encorajar pessoas, que é, tem horas que eu vou correr, e eu vou, e dá para correr, eu vou correr. Tem horas que não dá, só dá para rastejar, só dá para andar, eu vou andar. Tem horas que não dá nem para andar, só dá para rastejar. Mas eu vou rastejar com esse poder superior aqui que está me dizendo, vamos comigo. Eu sou o teu Deus, eu sou maior do que tudo isso. Só não vou ficar parado. Só não vou deixar esse trauma me definir. Não. Meu Deus é maior do que ele. Então, para superar o trauma é isso. E para superar os maus hábitos. É natural, todos nós temos maus hábitos. Temos hábitos bons ou ruins. Eu citei um aí, né? Que é o recém-nascido, que às vezes já nasce ali com o dedinho, né? E é um hábito natural, e o pai acha bonito, e às vezes não tira, e aí vem uma má formação dos dentes, aí vem, né? Mas o pai acha bonito, a mãe acha bonito, e aí vem uma má formação, então, até esses hábitos naturais que a gente vem com ele, nasce com ele muitas vezes, a gente precisa ter o cuidado e tratar. Mas é tão lindo, né? A criança com o dedinho ali, mas aí vem as consequências depois. Então, gente, para o cristão, toda a vida deve ser transformada pela renovação aqui, ó. É renovação da mente diária. Todo mundo faz, todo mundo é assim, mas eu não sou todo mundo.
Então essa palavra aqui é a que me faz mudar diariamente. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Eu sempre pensava, não, mas o Joelson é melhor do que eu. O Hamilton é melhor do que... sim, em muitas áreas. Em muitas áreas. Quando eu deixo de me comparar, aí eu entendo que eu sou, sim, tenho o meu valor, que eu sou um filho amado. Então eu mudo essa maneira de pensar, eu mudo essa maneira e aí eu começo a crescer. Fecha dizendo, né? A fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então essa mudança de mente, essa transformação, me faz entender essa boa, perfeita e agradável. Por que muitas vezes eu não entendo a vontade de Deus? Porque ela dói de imediato. E eu não quero passar pelo processo da dor. Eu não quero abrir mão das minhas vontades, dos meus vícios, dos meus traumas. Estou acostumado com eles, deixa os bichinhos aqui mesmo. Tá bom assim. Aí eu não quero mudar. Porque de imediato a vontade de Deus dói. Mas lá na frente eu vou entender essa boa, perfeita e agradável. E é só por hoje que eu tenho vivido dessa forma. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O Bezerra falou muitas vezes aí a questão da comparação, né? Mas até que ponto, pastor, a comparação ela pode ocasionar o trauma em alguém? Porque assim, quando você diz que alguém está errado, né, possivelmente alguém quer mostrar o certo para que aquela pessoa tome a consciência da sua postura errada. E você está fazendo uma comparação, né? Então, às vezes no diálogo pai e filho, a gente diz assim, olha para o teu irmão, né? Muitas vezes não é o intuito do pai querer comparar o filho, mas é comparar a ação. Então, até que ponto a comparação ela é saudável ou ela pode se tornar prejudicial, ocasionando no outro um trauma, e isso vai desembocar lá na vida adulta? Legal, boa pergunta. A criação de filhos é um grande desafio, né? É um desafio enorme diante das telas hoje, diante da sociedade, os pais muitas vezes abandonando os seus filhos, entregando-os às babás eletrônicas, né? Tablets, celular, entregando para a escola. Você paga 2.000 no colégio, você acha que o colégio é responsável para fazer o seu trabalho. Na verdade, é um equívoco, né? Mas a ideia da comparação, a gente já vê na Bíblia alguns casos que deram errado, né? Por exemplo, se você pega a ideia de Abel e Caim, não estava tanto na ideia da paternidade, mas como eles se perceberam, né? Então, geralmente a gente percebe em Caim um certo tipo de exclusão. Não que seu pai fazia isso, mas é que ele se sentia menor, né? Então, eu não fui aceito por Deus. Ele foi, meu irmão foi. Então, a grande questão não estava na questão de Deus propriamente aceitar, mas no coração de Caim, que era maligno, né? João vai dizer isso. A gente pega a história de Esaú e Jacó, complicado, né? A mãe preferiu o filho, o Jacó. O pai preferiu Esaú. Então, aí você vê que as comparações de pais com os filhos na Bíblia não dão certo, tá? A gente até tem a opinião de querer assim, não, eu vou motivá-lo comparando. Por exemplo, o menino é estudioso, o que tirou 5, o que tirou 10, quer dizer, e o outro tirou 5. Olhe para o seu irmão. Esse tipo de motivação não é muito bem adequado, sabe por quê? Porque a crítica àquilo que ele fez, ele vai levar para quem ele é. Geralmente é assim, quando a gente recebe uma crítica sobre o que a gente fez, a gente logo toma para nós mesmos. Então, se criticou o que eu faço, criticou quem eu sou. Então, você avalia a ação e o sujeito pega para a sua identidade. Então, eu acho que nenhum tipo de comparação ela é saudável. Qual seria para mim o caminho correto? Meu filho, você tirou 5, na próxima você pode melhorar. Então, eu acho que é muito mais interessante a gente trabalhar a individualidade, potencializar o que cada um tem e ajudar a elevar aquilo que está deficitário, sabe? Porque cada um é singular. A história de cada um desses filhos é singular. A comparação não cabe. Para mim, a comparação não cabe em canto nenhum, né? A gente fala na programação que quem se compara não se aceita, né? Por isso que a comparação não é legal, porque ela vai validar, vai continuar validando a baixa autoestima e não vai levar o sujeito. Para mim é mais interessante levantar a moral desse menino, dessa pessoa.
Ó, tirou 5, na próxima você pode melhorar, né? Você tirou 10, parabéns, continue assim. Então, a gente trata individualmente a personalidade, que é muito mais saudável. Temos histórias diferentes, né? Beleza. Pode ser para os dois aqui. De repente, um pode responder, o outro dá um testemunho, não sei, né? Mas assim, como é possível substituir um mau hábito por um bom hábito? Porque às vezes a gente é acostumado a dizer assim, se você tira algo, se você abandona algo, coloque algo no lugar, porque se você não colocar, possivelmente o mau hábito volta, ou aquele mau costume volta, né? Então, como é que a gente faz para substituir esse mau hábito por um bom hábito? A própria palavra já fala disso, né? Se eu tiro algo e eu não cuido, não continuo cuidando, não continuo, então o que a palavra diz, né? O inimigo sai, vai, volta, encontra a casa arrumada, ele vai lá e chama mais 7, né? E a destruição é maior. Então, realmente, eu preciso substituir, eu preciso colocar algo diferente. Às vezes a gente conversa de dicas simples. Por exemplo, o cara que tem, para ele, tudo tem que ter o álcool. E aí ele esquece que um passeio com o filho pode trazer mais prazer do que o álcool. Então coloca um passeio com o filho. Coloca uma trilha, coloca algo simples que vai trazer muito mais emoção do que aquela roda de amigos onde ele vai ali só para beber. Então, para mim, substituir tem sido dessa forma, são coisas pequenas. Às vezes a gente pensa em coisas gigantescas e acaba realmente não conseguindo. Para mim, hoje, são coisas pequenas que eu coloco no lugar desse mau hábito que eu tiro. Por exemplo, o da mentira, o do exagero. Cara, eu precisei começar a trabalhar e dizer, não, é isso aqui. É isso aqui. Me ajuda muito, por exemplo, não tem como, acho que tem algumas pessoas que conheceram aqui, e a emoção quer vir agora. Fábia foi minha primeira amiga, companheira de ministério. Nós caminhamos, ela trabalhou comigo 12 anos, a pandemia ela foi embora. Eu digo que ela foi promovida, Deus a levou naquele momento, né? Mas ela era a principal pessoa que me ajudava nessas horas do exagero, né? Porque eu dei autoridade para ela, ela dizia, Bezerra, não é assim não. E aí eu ia e colocava outra coisa. Então, realmente precisa substituir. Nem sempre é fácil, mas, gente, quando você começa a olhar, você vai distanciando, que aí você olha assim, rapaz, eu não preciso mais desse álcool aí, não. Agora, se você não coloca algo diferente, você passa, por exemplo, eu brinco com a galera que tem crise de abstinência. Ele passa 2, 3 dias, crise de abstinência no álcool. Aí ele acorda tremendo, igual um motor de Toyota no ponto morto. Todo tremendo. Aí ele corre lá para tomar uma dose, para equilibrar os nervos. Aí equilibra. Eu digo para ele, cara, não faz isso não. Porque essa crise de abstinência, ela passa. Se você toma, ela não vai passar, ela vai potencializar. Então coloca outras coisas quando vier a crise, que aí você vai caminhando, a crise passa e você vai poder olhar para trás e dizer, não preciso mais daquilo ali. Então é dessa forma que eu tenho trabalhado. Legal. A gente também queria abrir o microfone para você, né? Você que está aqui com a gente queria também ouvir você, de repente você pode ter alguma pergunta. Boa noite. Em relação ao que ele falou sobre a mentira, né? O vício da mentira. Só que no mundo que a gente vive, você ser muito verdadeiro, você é muito atacado, né? E como assim ser cristão e conseguir viver em paz, falando a verdade, ao mesmo tempo sendo rejeitado por estar falando a verdade? E aí, pastor, deixar contigo essa daí. Veja só, como é o nome da minha irmã? Sueli. É o seguinte, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, nós nos tornamos nova criação, né? Uma nova criatura. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. A nossa postura diante da sociedade agora é a postura da nova vida. Envolve caráter transformado, né? Jesus transforma o nosso caráter. E transformar o caráter significa transformar os valores, os princípios. Então, Paulo fala isso em Efésios capítulo 4. Antes de Cristo, eu não trabalhava, roubava. Em Cristo eu trabalho. Eu falava mentira, hoje eu falo a verdade. Então, é muito essa questão de
do meu encontro verdadeiro com Jesus, sabe? E, obviamente, que se você se posiciona agora diante da verdade, você vai ter problemas. Porque nós vivemos num mundo relativista, um mundo que perdeu seus absolutos. Riscaram Deus da agenda, Deus não é mais absoluto, eu sou meu próprio Deus, né? O prazer momentâneo é algo natural, qualquer ser humano, qualquer tipo de modelo de casamento, de família, está tudo descompassado na sociedade. Se eu me posicionar com o evangelho, eu vou ter problemas, né? Mas aí o que é que eu vou escolher? Não, eu vou escolher agradar os outros, ao invés de andar na presença de Deus, né? Então eu acho que é uma questão de postura. Agora a grande questão é que eu posso falar a verdade do jeito certo, porque tem gente que também usa a verdade a ferro e fogo, né? Então não é bem por isso, não é bem a Bíblia fala para a gente falar a verdade em amor. Então, como que eu estou falando essa verdade para um parente meu, para um amigo? Às vezes eu estou falando a coisa certa para a esposa, né? Ou para o filho. Só que eu estou falando do jeito errado. Estou falando com grosseria, estou falando com maus tratos, estou falando com rispidez. Então, a grande questão é como eu falo. A verdade de Deus precisa ser falada. Como eu falo? Eu preciso falar em amor. E se eu falo em amor, pode ser que eu tenha menos constrangimento ou não, não sei. Mas o fato é que andar na presença de Deus, se posicionar como cristão, a Bíblia diz, eu vou ter perseguição. Mas não a perseguição porque você é um crente chato, tá? Isso é muito importante. Você não pode ser um crente chato no seu trabalho. Você não pode ser um crente chato na sua família. Porque senão você vai ouvir aquele jargão. Não, tá, aí vem o crentão, sabe? Vem a crentona. Vem o sabichão, vem o divinizado. Essa não é a postura nossa. Jesus não era assim. Jesus estava na festa Mateus lá, né? A festa truando, igual diz o cearense. Mas ele estava ali, ele era o testemunho ali de Deus naquele momento. Ele poderia falar a verdade às prostitutas, aos publicanos, aos ladrões que estavam ali. Então, acho que Jesus é um modelo para a gente de viver nesse mundo caído, sem absolutos. Mas aí a gente vai ser sal e luz, né? Sal para preservar as verdades de Deus e luz para iluminar as trevas onde nós estamos. Na faculdade, na escola, na igreja, na família. Esse é o nosso grande desafio. Ser crente aqui entre nós é uma maravilha. Não é não? Todo mundo aqui... É fácil demais. Fácil. Agora, na sua casa, você chegou lá e sua mulher lhe recebeu com uma grosseria. Meu filho, você não pagou o boleto do colégio? Aí você vem bem aqui, né? Aí dá vontade de você falar a verdade para ela, tipo assim, rapaz, eu pago na hora que eu puder, na hora que eu quiser. Você vai vir bem aqui para dizer... Mas naquela hora você vai entender que a verdade tem que ser falada em amor. Minha filha, não deu para pagar hoje, mas amanhã eu pago. Olha o desafio de Deus, né? Falar a verdade em amor. Acho que é isso. Ou de repente assumir, esqueci. Ou então é reconhecer que não fez, né? Esqueci. Não quer sair da negação assumindo eu. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém aí por enquanto? Vão aí pensando aí em algumas perguntas, tá bom? Deixa eu ver aqui, eu tenho algumas aqui. O que caracteriza um mau hábito e como ele se forma, Bezerra? Cara, acho que a gente até trouxe vários, já trouxe vários bastante momentos aqui, mas o que caracteriza, né? Uma das coisas é realmente essa repetição. Não é uma coisa que eu fiz uma vez, não é uma coisa, mas essa repetição é algo que já está aqui encrostado. Para onde eu vou, ele tem que ir na minha malinha. Eu não vivo mais sem ele. Então isso realmente caracteriza, porque ele se repete, ele faz parte da minha bagagem. Então como é que a outra como ele se forma? E como ele se forma? Ele não vai se formar da noite para o dia. Eu sempre digo que eu não fico bonzinho, não fico ruim da noite para o dia, como eu também não fico bonzinho da noite para o dia, né? Mas ele vai se formando à medida que eu vou permitindo, à medida que eu vou deixando ele tomar de conta. Por exemplo, eu tinha um mau hábito de pegar no que não é meu. Como assim? Eu trabalhei 25 anos numa empresa. Só tive 2 trabalhos na vida. Eu digo que aqui na IBC, eu digo que eu não tenho um trabalho, eu digo que eu tenho uma ferramenta para a minha vida. Mas, ao mesmo tempo, é o meu trabalho, porque é onde Deus tem me sustentado. Então, eu trabalhei 25 anos numa empresa onde eu fazia parte do setor de compras. E eu criei um mau hábito que era assim, eu ganho pouco e eu mereço mais. Eu ia fazer a compra, eu desviava um saco de farinha.
Eu ia fazer a compra, eu desviava 3 quilos de batata. Passou ao ponto que na hora que eu pegava o dinheiro para fazer as compras, eu já estava calculando o que é que eu ia desviar naquele dia. E quando eu me converti, que é completa a pergunta da irmã, eu disse, e agora? Como é que vai ser esse negócio, né? Porque já tinha criado aquele mal hábito, fazia parte de mim, né? Então, na hora que eu ia para o mercado de São Sebastião, eu já ia pensando. Eu comprava 2 quilos de batata e botava no recibo, bota 5 aí. Cara. Comprei 2, bota 5. Se você chega num posto de combustível, quem roda muito em BR, e você pede um recibo, o frentista já pergunta assim, você quer de quanto? Porque a maioria de quem abastece pede o recibo superfaturado. Quantas vezes eu fiz isso e achava que ia servir de algo? Não me serviu de nada. Não me serviu de nada. E quando eu realmente, então, ele vai se formando aos poucos, até o ponto dele fazer parte da sua roupa, da sua vida, para onde você vai, né? Então, desconstruir isso para mim é diário, não é só uma vez, é diário. Quantas vezes eu ainda chego no posto de combustível e o cara pergunta, quer de quanto? E aí eu estou liso, gente, às vezes, não tem nem R$1. Sai de casa, a esposa me pede algo diferente. E aí é tão fácil dizer, né? Bota aí, é 50, bota aí de 70, R$20, ninguém vai nem ver, né? O mau hábito está aqui, continua, mas eu tenho um Deus que é maior do que isso. Não, cara, é 50. Tanto para mim é forte, como é testemunho para ele. Como é testemunho para aquele cara. Eu estou jogando luz. Então, para mim é isso. Ele vai se formando aos poucos, mas aí essa repetição vai tomando conta de mim, mas é possível voltar a fazer o movimento contrário. E eu tenho feito isso todos os dias, gente. Eu já estou aqui há muito tempo, graças a Deus, hoje, fazendo compras, fazendo tudo, e Deus tem me permitido dizer não toda hora. Eu louvo a Deus pelo financeiro da IBC, que centavo, a gente só pega algo depois se a gente prestar conta com o financeiro. Lá o outro era muito solto, então eu tinha todas as possibilidades de manipular, né? Então louvo a Deus, que Deus me colocou em uma instituição que tem um financeiro sério, que me ajuda na caminhada. Amém. Então isso para mim é vitória. Amém. Alguém mais tem alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pessoal, não faz medo não. Bora, gente. Certo? Pegar no microfone, falar, fazer uma pergunta, não faz medo não. Não se preocupe não, que até 12 a gente A gente não está aqui para avaliar. Ih, rapaz, ó, pergunta não, de forma alguma. Alguém tem alguma pergunta aí para fazer? De repente testemunho, né? Sobre quem vícios, sabe, né? traumas e maus hábitos. De repente superou. testemunhar aí, ó, eu me livrei desse vício, eu consegui substituir esse mau hábito por esse, como o Bezerra acabou de falar, né? O hábito de ficar fraudando, né? O caixa. Não, cara, hoje eu estou no lugar onde me posiciono diante da verdade, fraudar está errado, então eu me corrijo, né? Alguém aí com a coragem para fazer uma pergunta? Opa, olha só, muitos estalinhos para ela. Não ria não, fique tranquilo. Eu chego até você, pode ficar tranquila. Tá se tremendo, pastor. Isso é trauma, vício ou mau hábito? Não sei, a gente vai saber agora. Oi, gente, boa noite, eu me chamo Késia. Oi, Késia. Não é uma pergunta, no caso, é contar um testemunho, né? Na questão dos maus hábitos, eu aprendi no meu GR e eu não sabia que isso era um mau hábito, a questão do atraso. De você primeiro honrar a Deus em qualquer lugar que você esteja e também honrar as pessoas a qual você se comprometeu a chegar no horário. E agradeço a Deus por me habituar a chegar tanto cedo no meu trabalho, até para eu ter paz, conseguir fazer as coisas certas, não tipo nas carreiras, conseguir chegar cedo no horário do culto, porque a igreja aqui é bem pontual na questão do culto. Tipo, se tiver uma pessoa, o culto vai começar no horário por respeito primeiro a Deus e por aquela pessoa que chegou. E isso, eu aprendendo aqui na IBC, eu fui tratando que isso também era um mau hábito. Então, só por hoje, eu venci a questão do atraso. E é isso, obrigada. Glória a Deus, gente. Obrigado pelo testemunho. Né? Você que pode de repente aplaudir. só chega atrasado, né, pastor? Já começa a avaliar aí para ver se é um mau hábito. Esse Alguém negócio mais? de atraso é muito sério. Alguma viu? pergunta? Pronto. Não? Tá com... Dessa vez quase que a pegadinha aí, viu? Bem,
Pastor, deixa eu fazer aqui uma pergunta aqui. A questão dos fatores de risco, né? Algumas pessoas chegam e dizem assim: ah, eu sou assim porque cresci na favela. Ah, eu sou assim porque o mundo me maltratou. Nunca ninguém me deu uma chance, né? Então, quais são quais são os fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento, por exemplo, de vícios e maus hábitos? Legal. Então a gente tem aí uma questão sobre o ambiente social em que a gente nasceu, foi criado, né? Do ponto de vista da psicologia comportamental, 80% a gente constrói o comportamento pelo ambiente e 20% é DNA, né? Então, você herda dos seus pais muita coisa. Então, você pode ver aquela história de tal filho, tal pai, né? Então, você é parecido com o seu pai no comportamento, porque 20% você herdou de DNA. Você é uma pessoa mais expansiva ou introspectiva, porque o seu pai ou sua mãe são, e assim por diante, né? Mas 80% é comportamento construído, é social, né? Só que a grande questão é como cada indivíduo responde ao estímulo do ambiente social. Numa família, por exemplo, onde o pai é alcoólatra, a grande tendência é que o filho seja, né? No meu caso, por exemplo, meu pai era e é. Está limpo só por hoje, porque o médico disse: se você não parar, você vai morrer. Não foi porque ele quis parar, não, né? Foi porque ele recebeu um ultimato. Pode ser que você está entre nós aqui também já recebeu um ultimato do médico que diz: ó, para de comer isso ou para de beber isso, senão você vai morrer. Aí você optou por viver e parou, né? Mas a grande questão é, os fatores de risco estão presentes, eu acho que primariamente na nossa família. A nossa família é o grande berço desses fatores de risco, para vícios, traumas e maus hábitos. Mas eu diria que eles não são determinantes, eles são preponderantes. É diferente. Eles não determinam a nossa vida, mas eles preponderam, eles podem inclinar, eles podem direcionar, mas a grande questão vai ser como eu recebo isso e como eu vou responder a esse estímulo, né? Por exemplo, filho de um pai alcoólatra, ele vai e começa a ficar, depois do colégio, numa roda de amigos, por exemplo, em que está todo mundo bebendo. Aí ele toma o primeiro gole. Ele tomou o primeiro gole. Já tinha influência de casa. Tomou o primeiro gole. É uma caminhada, com certeza, para o processo de se tornar um alcoólatra, tá? Então, eu diria que os fatores de risco que nós temos na família, na escola, na trajetória de vida, nas decepções que a gente teve, elas são preponderantes, mas não são determinantes. No final da história, quem fez a escolha do seu caminho foi você. Quem fez a escolha do meu caminho fui eu. Em última análise, a responsabilidade é sua. As influências externas contribuem, mas a responsabilidade é sua. Se você se meteu, por exemplo, com prostituição, né? Teve alguma herança familiar, ok. Mas quem teve a primeira relação sexual foi você. Não foi seu pai, né? Então você toma as suas atitudes. Então que o Senhor possa nos ajudar a gente trazer boas influências do ambiente social para aqueles que estão ao nosso redor. Nossos filhos, esposa, marido, próprio GR, né? Então hoje é o que o Bezerra disse. Eu não posso fazer nada com o que fizeram de mim, mas eu posso fazer agora um caminho diferente. Eu posso trilhar outros caminhos. Então é isso que nós estamos falando hoje aqui, dizendo para vocês, dizendo para essa sociedade, que é possível superar vícios, traumas e maus hábitos, mesmo tendo heranças e fatores de risco. Em Jesus eu posso fazer isso, né? E através dessa comunidade maravilhosa que é a Igreja de Jesus. Amém. Bezerra, quer contribuir? Acho que essa questão do fator de risco, essa definição que o pastor traz, ela já realmente praticamente fecha tudo. E esse lance de o cara querer se vitimizar sempre. Não, eu sou assim porque eu nasci lá dentro da favela. Eu sou assim porque eu nasci... Então, aqui é eu assumir realmente a minha parcela de responsabilidade em cada ato. Qual é a minha parcela de responsabilidade? E quando eu olho, se ela é 1%, mas ela existe. Se eu assumo essa minha parcela de responsabilidade, aí eu cresço, aí eu não fico... o exemplo que ele deu, pai alcoólatra, ele poderia estar aqui, ser um alcoolista. Não, mas ele decidiu fazer um movimento contrário. Ele decidiu realmente fazer diferente. Então, o fator de risco ele vai existir sempre.
Ele vai estar em todo canto. O que eu preciso é estar sempre atento, criar minhas barreiras, estar com a minha guarda sempre erguida, para não deixar que esse fator de risco me afete. Eu acho que o fator de risco ele é tão real. Tem um irmão aqui querendo fazer uma pergunta. É tão real, já quando a Bíblia diz assim, né? O mundo jaz no maligno. Então, quando a gente começa a caminhar no caminho do Senhor, sabendo que o mundo jaz no maligno, o fator de risco para nós está em todo lugar por onde andamos, né? Antigamente tinha me chamo Oreste. Fala, Oreste. Antigamente tinha uma matéria nos colégios que chamava OSPB. E ela falava que o homem é o produto do meio que ele vive. Será verdade? Certo. O homem é produto do meio. Isso é meia verdade, né? O que eu acabei de falar. Nós somos frutos, sim, do meio social que a gente vive, mas nós vamos fazer escolhas diante desse meio, né? Vou falar de novo do meu testemunho. Do ponto de vista do alcoolismo, eu não escolhi ser alcoólatra. E do ponto de vista do lugar onde eu morava dentro de uma favela em São Paulo, né? Morava em Mogi das Cruzes, bairro Jardim Aeroporto 3, dentro de uma favela, né? E lá na favela a molecada não queria estudar, só queria vender droga, queria usar droga, porque é dinheiro fácil, né? Então você faz ali um servicinho ali, é 50, é 100, você aprende que a vida, você tem outras alternativas de vida que não o estudo, né? Mas eu aprendi logo cedo com meu pai, que foi uma referência para mim, não foi uma referência no alcoolismo, mas foi uma referência no estudo. Ele aprendeu com o pai dele a ler e escrever em casa, porque imagina, um senhor que nasceu em 1945, naquela época a escola era difícil, né? Então, anos 50, 60, a escola era uma escola elitizada. Ele não teve como ir para a escola, ele aprendeu a ler, escrever e contar com o pai dele. E aí ele era um leitor compulsivo, então ele comprava livros. A minha casa teve estantes e estantes de livros. Então eu aprendi logo cedo que ler é uma coisa boa, né? Estava vendo os meninos da escola que não queria estudar, mas vendo o exemplo do meu pai. E aí eu segui o exemplo do meu pai. Então, da minha família, eu fui o único que cheguei mais longe na escolaridade, né? Pela graça de Deus, em 2020, defendi minha tese de doutorado em educação na UES. Sou o único doutor da minha geração, imagina. Um menino da escola pública, pobre, né? Filho de um alcoólatra, de uma depressiva, chegar onde eu cheguei. Então, isso é muito do que eu decido, sabe, irmão Oreste? Tive a influência do meu pai, mas eu decidi pegar outras referências, outros caminhos, sabe? Então, o homem é fruto do seu meio, é metade da verdade. A outra metade a gente não fala, que cada um de nós tem a sua escolha. Cada um de nós aqui tem o seu caminho a ser trilhado, sabe? As suas lutas, os seus problemas que você vive lá na sua casa, seus dilemas, seus dramas. Você teve como padrão seus pais. Mas em Jesus hoje, vocês e eu, nós temos outras possibilidades, outros caminhos a trilhar, outras referências. E a referência maior é Cristo Jesus. Como ele vai agir em determinada situação? Sua pergunta, né? Então, meu marido fez isso comigo, o que Jesus faria com ele? Meu filho fez isso comigo, o que Jesus faria com meu filho? Né? Então, eu acho que é muito isso. Hoje, eu, em Cristo Jesus, tenho a capacidade de dizer sim e dizer não ao pecado. Tá? Uma questão aqui para a gente poder encerrar no nosso horário, a irmã falou a respeito do atraso, né? Às vezes a gente pensa que isso é um comportamento comum, né? De chegar atrasado. Ah, não, eu vou chegar porque nunca começa no horário, e a gente fica, às vezes, supervalorizando aqueles que não assumem os compromissos com aqueles que já assumiram conosco ali, né? Então fica a dica de um livro para vocês também lerem. Teve um grupo de mulheres aí também que já leram esse livro, tá bom? Pecados Aceitáveis, do Iago Martins, tá? Eu não sei, a irmã deu uma risada, não sei se foi desse livro que ela tirou, né? Isso daí, mas é interessante, ele fala de pequenos comportamentos que são tão comuns no nosso dia a dia, que a gente não imagina que é um comportamento que nos leva a uma postura de viver no pecado constantemente. Tá certo? Eu tive uma experiência, grupo de passos, quem faz grupo de passos aqui, uma das grandes lutas é realmente iniciar no horário. E eu tenho dito para os facilitadores, cara, chegou 2, chegou 1, tem que honrar quem chegou.
E eu tive que resolver um problema há alguns anos atrás. O grupo é de 2 horas. E aí o líder me liga, estava no 4º passo, disse: Bezerra, a gente vai voltar aqui para o passo 1, porque tem uma galera chegando às 7:50 e eu quero voltar para poder ver se eu consigo alinhar todo mundo. Aí eu disse: sim, cara. E quem chega às 19? Não, mas aí não. Nós vamos chama todo mundo, eu vou conversar, cara, qual é a dificuldade, qual é o problema? Não, mas é porque o ônibus, mas é porque você via que eram só justificativas que não tinha. Alinhei com todo mundo, caras, eu tenho que honrar você que diz que não está conseguindo chegar a tempo, mas que quer continuar o teu processo, como eu tenho que honrar os que chegam no horário. Então vamos alinhar aqui todo mundo, não vamos voltar para o passo 1, não. Vou dar aqui 2 semanas para vocês colocarem em dia todas as lições e seguir em diante. Daquele dia em diante, todos começaram a chegar no horário e o grupo terminou com um dos maiores números de homens no grupo. Então, às vezes, essa desculpa que a gente vai dando, essa desculpazinha fácil daqui e dali, e aí vai prejudicando os demais que começam a esperar, que começam a fazer diferente, porque todo mundo está fazendo. Então, tem horas que precisa ser mais rígido mesmo, ser mais um pouquinho para que eu cresça. Eu preciso crescer e para crescer eu preciso mudar a maneira de pensar. Amém, né? Então, assim, como foi dito aqui, o pastor já frisou bem no início, é possível sim vencer os vícios, os traumas, os maus hábitos. E como fazer isso? O Bezerra também deu uma resposta através da sua palavra, né, que é reprogramando a forma de pensar. Mas como eu faço isso? À medida que eu começo a pensar como Cristo me ensina através da sua palavra. É substituindo a minha mente pela mente de Cristo, reprogramando então a minha mente, reprogramarei as minhas ações, a forma como eu me relaciono com o mundo. Não é o mundo que diz que eu sou, mas é a forma como reajo ao que o mundo pensa, né? Então, tem a nossa parcela de responsabilidade. Por isso aqui existe um dos pilares, né? A responsabilidade pessoal. Porque às vezes a gente quer dizer que a igreja deveria ser assim, que a igreja deveria ser daquela forma, que a igreja deveria fazer isso. Eu sou assim porque não tem escola bíblica, né? Só que você esquece que quando você está falando da igreja, você está falando exatamente de você mesmo. Aí é onde entra a nossa parcela, a nossa contribuição. Então a gente precisa aprender a reagir de uma forma diferente. Como nós fazemos isso? É justamente renovando a nossa forma de pensar pela mente de Cristo. E assim vai nos levar, nos conduzir a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer experimentar a vontade de Deus para a sua vida? Você quer experimentar em sua vida as bênçãos do Senhor para você? O que Ele tem preparado para você? O primeiro passo que você tem que dar é a coragem de renovar a sua forma de pensar pela forma de Cristo. E assim enfrentar os nossos desafios. Eu vou falar a verdade, mas eu vou ser excluído. Às vezes sim, minha irmã. Às vezes sim, esse é o preço da cruz. Quer seguir Jesus? Pega a cruz e segue. É uma caminhada, às vezes, solitária, dolorida, mas numa grande comunidade. Você não está só. Você tem um corpo de Cristo, uma igreja pronta para caminhar e orar contigo. E orar com cada um de vocês. Tá certo? Mas é possível. Então, saia daqui hoje com essa certeza. Em Cristo é possível vencer os vícios, os traumas e os maus hábitos, porque o meu poder superior, que se chama Jesus, tem poder para reprogramar a minha mente e assim eu poder ser sal e luz para um mundo já nas trevas, tá certo? Vamos orar então e agradecer a Deus por esse momento. Eu espero que você tenha gostado. Você também que vai nos acompanhar, ou que está nos acompanhando, tá certo? Espero que você possa desfrutar desse pequeno momento aqui, desse bate-papo, e que a palavra de Deus possa também encontrar no seu coração abrigo e morada. Senhor, somos gratos a Ti, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, ó Deus, que se renova a cada dia. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ó Pai, nos reprograma, Senhor. Muda a nossa mente, muda o nosso coração, nos tornando, ó Pai, exatamente aquilo que Tu queres que nós sejamos, ó Pai. Senhor, nos liberta, ó Deus, dos nossos vícios, dos nossos maus hábitos, ó Pai, dos nossos traumas, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a levar e colocar tudo isso diante da cruz, Senhor, mas também, Senhor, nos dá a coragem de sair da negação, de pedir ajuda, de admitir as falhas. Ó Senhor, como o pastor bem colocou aqui,
Se eu confessar os meus pecados aos meus irmãos, se nós confessarmos os pecados uns aos outros, Senhor, certamente alcançaremos a cura, Senhor. Então, que nós possamos sair da negação, reconhecendo a nossa necessidade da Tua pessoa, ó Pai, da Tua palavra, ó Deus, e que a Tua palavra possa encontrar em nossos corações abrigo e morada, e assim, ó Pai, nos transformar de dentro para fora, de uma forma completa, para que o mundo possa ver, ó Deus, os faróis, ó Pai, apontando, Senhor, para o Calvário, para o Teu Filho Jesus, ó Pai. Então nós Te louvamos, nós Te engrandecemos por esse momento, nos leva em paz, Senhor, para os nossos lares, de volta, nos livrando de todo e qualquer acidente, é o que nós Te pedimos, e já Te agradecemos pela vida do Bezerra, pela vida do pastor Hamilton, ó Pai, que muito tem contribuído para essa comunidade, e que hoje, mais uma vez, Senhor, nos ajudou, Senhor, a ouvir um pouco mais da Tua palavra, a quebrantar os nossos corações diante de Ti, Senhor. Então, nos ajuda nessa série, que outras pessoas possam vir também, Senhor, a ouvir, ó Pai, essa palavra, a ouvir as outras palavras e assim, Senhor, encontrar um momento de refrigério, de restauração, de transformação. Obrigado, é o que nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Bem, e o segredo, como diz o Sérgio, está na próxima, tá? O segredo está na Próxima próxima. Então convida aí mais um para a próxima. Seu GR, seus amigos, divulga isso nas suas redes sociais para a gente ter próximo encontro aqui com mais gente, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Obrigado, gente.